Então veja bem, o que despertou, o que me despertou para a poesia, o que eu percebi que tinha uma veia poética, foi desde 1984, quando naquela época da emenda Dante de Oliveira, onde nós tínhamos aqui uma juventude que queria um país melhor, porque nós estávamos vindo de uma ditadura e naquele momento era importante que se tivesse uma eleição direta no Brasil, de modo que foram feitos vários grupos de jovens no Brasil inteiro, saíram pelas cidades, não é? Propagando e buscando essas eleições diretas, que infelizmente ela não ocorreu, ela ocorreu no Congresso Nacional, de qualquer forma com a eleição de Tancredo Neves, que naquela época se uniu a José Sarney, e naquele momento eu comecei a perceber que eu tinha uma veia poética, que eu poderia fazer poesia, e isso se concretizou na morte de Tancredo Neves. Naquela noite, emocionado, foi um momento histórico, no dia 21 de abril de 1985, um momento histórico para o país, e também de tristeza. Eu fiz a primeira poesia, que infelizmente eu não estou aqui com ela, não me recordo, para poder declamar. Sucedendo a isso também, sempre quando eu comecei a namorar nessa época com minha hoje esposa Nadiane, eu fazia poesia de improviso, como todos os jovens apaixonados, né? A gente olhava a lua e recitava um verso. E isso foi se materializando em outros versos, também na escola, não é? Na escola cenecista de Boa Vista, era comum a gente fazer versos. E também na campanha política, desde 1987, quando a gente começou a lutar pela emancipação política, nós fizemos um verso, inclusive esse verso consta de um documentário de Dona Berenice, que era sobre o sim, agradecendo a todos os sítios da zona rural e também a cidade, por dar a oportunidade à Boa Vista de ser cidade. E naquele momento a cidade tinha a oportunidade de dizer sim ou não e passar então a governar os seus próprios destinos. Eu não sou aquele poeta de improviso, eu sou um poeta de emoção. Eu costumo escrever quando eu sinto, na flor da pele, como diz, a essência, né, do amor, né, de uma tragédia, de uma alegria, de uma emoção forte, que toca e que faz com que a gente desabroche esse lado poético. Até a forma de pensar, né? Eu vou citar um caso até que quando havia o meu amigo Ricardo Zé Lacerda, que hoje se encontra em Passo Fundo, não me lembro, nunca me recordo de um momento que no final do ano a gente, atrás da casa dele, e a gente dizia, essa parede tem vida, não é? E Ricardo concordava comigo, porque a gente costumava ter a festa do Bom Jesus como o maior símbolo, né? A maior festa, ainda hoje é a maior festa, mas a gente tinha uma inspiração maior quando era jovem, e eu dizia, como é que fica essa parede na festa do Bom Jesus? Parece hilárico, né? Parece até algo de fantasia, mas não é. Para quem tem um coração de poeta, para quem sabe o que é poesia, para quem faz poesia, sabe que tudo tem vida. Uma parede tem vida, não é? A sua casa tem vida, a sua família que passou por ali tem vida. Então, a gente vê o mundo de forma diferente. Por isso que outro dia também eu tive a oportunidade de dizer na Câmara que onde tem poetas reunidos, não haverá briga, porque o coração do poeta é um coração mole, é um coração que pensa, que raciocina, é um coração que analisa as coisas de forma diferente. Por isso que tantos poetas, né, descansaram com um semblante de paz, porque realmente o poeta tem essa característica que só ele sabe e é própria de cada um. Então, um dos momentos que me afligia na juventude era ver, quando eu estudava no Estado da Prata, as pessoas pobres, os maltrapeiros na rua de Campina Grande, sem ter onde dormir. Eu tive a oportunidade de morar também numa REB, chamava-se à época a REB dos estudantes. Eu sentia a dificuldade
e vi aquelas pessoas na rua, e aí surgiu uma ideia de fazer uma poesia e saiu naturalmente. E a poesia é a seguinte, que falava dos pobres que eram maltratados nas ruas, né? O pobre em penúria vive pedindo, humilhado e desprovido é maltratado, vivendo a injúria e sofrendo tanto, vagando e sonhando é inconformado. Vivendo ao léu sem ninguém, vive o pobre a mendigar, não tem sequer um vitém, pois o pouco que tem não dá. Não dá sequer para viver, pois vive na rua a sofrer o sopro dos ventos frios e os frios fortes da noite. E a noite toda é assim, e assim passa até a morte que é sua desdita, e a desdita não tem fim. Estes pobres maltratados, esses pobres humilhados, esse sistema é sem fim. Por isso, amigo, te peço, com a mais rara expressão, se veres um pobre indigente na rua jogado ao chão, seja para ele decente, tenha dele compaixão. Vou tentar recitar uma poesia na época da emancipação política. Foi um momento histórico para a nossa cidade e naquele momento nós fizemos caravanas, alguns comícios na zona rural, culminando com um grande comício na zona urbana, inclusive está registrado aqui nos anais desta biblioteca e deste memorial. E eu falava no último comício sobre o agradecimento aos sítios da nossa cidade que participaram daquele movimento de emancipação política. Então eu disse mais ou menos assim: agradeço esta cidade por esta recepção. Foi assim no São João, bravo sítio de maior riqueza, malhadinho a beleza quando enfim nos recebeu, para dizer sim à cidade, pois quem ama de verdade não pode o voto negar. Roçado do mato já que o verso é uma prosa, me lembrei de Santa Rosa, pois aqui neste momento teve o povo do São Bento que veio prestigiar. E para dizer a verdade, teve enfim toda a cidade dizendo sim para mudar. Foi o primeiro verso que fiz na época da emancipação política.